Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios pra você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar. Se você gosta de economizar nas compras do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis. E tem mais, no App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo o que precisa para economizar ainda mais. Vem você também para o Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe, faz do ar.
Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Portal Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala Tchê é o nosso lugar, nossa gente pra valorizar. No Portal Tchê vamos se encontrar, com um mate pra compartilhar. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Fala Tchê Podcast. Bem-vindo a todos que nos assistem, né? Nessa noite de quinta-feira, hoje 27 de maio, exatamente 21 horas e 5 minutos. Estamos começando o episódio 97 do Fala Tchê Podcast. Lembrando que o Fala Tchê acontece toda quinta-feira, ao vivo pela página do Portal Tchê pelo Facebook. Eu já peço que você curta, comenta, compartilha, marque os amigos nos comentários que vai rolar um sorteio. E a conversa de hoje vai ser um assunto que está estremecendo as redes sociais aí nas últimas semanas. Tá tendo um bafafá nas redes sociais, que é o vício no jogo do tigrinho e os tais dos bebês reborn, né? Então esse assunto está dominando as redes sociais, então super interessante a gente trocar essa ideia aqui no Fala Tchê. Mas eu sozinho não consigo falar sobre isso, né? Então, quem vai falar aqui comigo é a psicóloga Gil Vinck, que é especialista na área de vícios e compulsões, dentre outras especializações que ela tem, né? Além de palestrante e ela também é estudiosa do comportamento humano. Ela vai ajudar a gente a entender o que está por trás desses vícios, né? Que inclusive é uma epidemia que nós estamos tendo aí, silenciosa e perigosa, esse vício dos jogos de azar, né? E também vai falar um pouco para nós sobre o que está por trás da mente das pessoas que daqui a pouco vê ali num bebê reborn, né? Para quem não sabe, bebê reborn é uma boneca hiper realista, né? Tem muita gente que acaba fazendo desse brinquedo uma companhia ali, né? Como se fosse um filho. Então, eu queria agradecer a tua presença. Muito obrigado por ter vindo até aqui, né? Então, fala, Tchê. Fala, Tchê. Bem, em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar do programa. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre temas tão polêmicos, né, e que estão gerando uma repercussão tão grande no momento aí na sociedade, porque hoje em dia o mundo, a vida das pessoas gira muito, infelizmente, em torno da internet. As pessoas passam mais tempo na internet do que fazendo muitas coisas, muitas vezes, até naquele intervalinho ali do trabalho, estão ali mexendo nas redes sociais. Então, é sempre bem importante falar sobre esses temas. Agradeço o convite. Perfeito. Antes da gente conversar, a gente vai fazer a troca dos presentes. Todo mundo que vem aqui ganha um presentinho, né? Esse é um troféuzinho de participação aí, muito com a data e o nosso episódio aí, para você guardar lá e lembrar da gente. Vou aí. Guardar com muito carinho. Pode e ter trouxe certeza. Um presente para mim também. Trouxe, tá aqui um presentinho, uma lembrancinha. Muito obrigado. Vamos ver o que é. Dizem que pobre tem mania de lembrancinha, né? Vamos ver. Vamos ver o que é. Olha só, um bonequinho, um Buda. É um mini Budinha Buda. meditando. Olha ali, ó, meditando. Que Sabe legal. o porquê do presente? Por que do presente? É que assim, na minha área a gente trabalha muito com meditações para transtornos de ansiedade, com pacientes, e hoje em dia a ansiedade sempre cada vez mais em pauta, né? Claro que tendo que saber diferenciar a ansiedade normal de ansiedade patológica, mas eu sou uma pessoa que eu sou fã da meditação, eu adoro meditar. Então, como os Budas são aí os mestres de meditação, eu digo, eu vou levar essa simbologia, que para mim também não deixa de ser uma simbologia da minha profissão, para eles lá. E até porque ainda não tem seus picos de ansiedade de vez em quando. Bah, eu tenho bastante. Tomara que me A ajude, maioria né, amor? das Eu sou pessoas. ansioso ou não? Muito demais. Eu subo as escadas de 2 em 2 degraus para chegar antes. Quando nós vamos no mercado, eu pego tudo as compras. Em vez de fazer 2 viagens, eu levo tudo nas mãos. Aqui chega para não ter que ir de novo. Não é nem por preguiça, mas é por ansiedade mesmo. Já vou levar de uma vez. Meu Deus do céu, pior que é. Imediatismo, né? Exato, é isso aí mesmo. Eu sou aquele que não faço consórcio, eu faço financiamento. O consórcio demora muito, eu fico ansioso e não dá certo, né? Pago mais, mas já faço, resolvo o problema logo. Exatamente, é isso aí, meu amor. Então vamos falar dos patrocinadores, o que tu acha?
Pode ser, vamos trocar musiquinha então. Boa noite, gente! O Fala Tia Podcast conta com o patrocínio da Botoli Veículos, Cressol, Atacarejo Compre Mais, Real Solar, Cavalete Cadeiras Profissionais, STR Powership e Mabel Bernardon. E também contamos com o apoio da La Bodega, Pavilhão Criativo, GTEL Internet e Orange Barbershop. O nosso muito obrigado por confiarem em nosso trabalho. E hoje com o apoio especial do Divino Mineiro, né? Que mandou pra nós aí 2 pacotinhos de pão de queijo. Uma delícia esses pão de queijo pra gente sortear, né? Como é que vai funcionar o sorteio, hein? Então, o sorteio vai... peraí, deixa eu mostrar aqui. Um pacotinho de pão de queijo de frango com catupiry. E também um pacotinho de 500 gramas de dadinho de tapioca. A gente vai sortear amanhã de manhã pelo site sorteador, então curta e comenta, marca os amigos nos comentários e compartilha essa live. Quanto mais marcar, mais chance tem de ganhar. É isso aí, então vamos falar um pouquinho da La Bodega, que vai mandar uma pizza daqui a pouco pra nós, né? Então hoje é quinta-feira, dia de comer pizza, né? Hoje você vai na La Bodega, você liga ali e é 99 pila, uma pizza grande, aquelas quadradonas grandes, assim, tamanho dessa mesa quase. E ganha um refri 2 litros de graça então, beleza? Então é isso aí, agora vamos lá? Vamos lá. Vamos para a entrevista de hoje, que é um assunto que está realmente dominando, né, Gil? É uma coisa que é uma epidemia, o jogo do tigrinho, né? Sim, é uma febre, né? Qualquer palavra que tu jogar ali na internet falando de dinheiro, fartura, qualquer coisa, já aparece para a pessoa lá, mesmo que não tenha pesquisado especificamente o jogo do tigrinho, vai aparecer o jogo do tigrinho. É isso aí, Bebê Reborn também é uma coisa que já existe há muito tempo, mas agora também nos últimos dias, devido a algumas notícias aí, que inclusive foram postadas mais com uma forma de, como é que eu vou dizer, para chamar a atenção do que o que realmente foi, né? A notícia, porque postaram de uma forma que deu a entender, mas o que estava por trás era outra coisa. Mas enfim, existem os casos também de pessoas que têm esse afeto. Mas antes da gente conversar isso aí, tem uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é: fala-te, quem é o convidado? Então eu quero saber agora quem que é a Gil. Bem, a Gil é uma mulher como tantas outras aí do nosso Brasil, que é mãe, mulher, profissional, amiga, né? E que escolheu essa profissão da psicologia porque sempre diziam para mim, desde muito cedo, que eu ouvia muito atentamente as pessoas e que eu sempre tinha, na época, diziam um bom conselho, né? E eu sempre tive uma boa oratória também, sou geminiana, adoro me comunicar. Então, sempre tive muita empatia, que é uma coisa que é nata a mim, essa coisa do cuidado, de acolher, de escutar. Então, escolhi também essa profissão por esse motivo. Então, esta é a Giovana, só mais uma mulher aí desse Brasilzão aí de meu Deus. Certo. E na tua graduação, assim, nas tuas especializações, o que você tem no teu currículo hoje? No meu currículo eu sou especialista em terapias cognitivo-comportamentais, né, que é uma das áreas que mais é indicada, inclusive, para os psiquiatras, quando eles vão indicar alguém que tem algum tipo de transtorno psiquiátrico, seja ele depressão, TDAH, ansiedades, transtornos de personalidade, de humor, eles sempre indicam a terapia cognitivo-comportamental, porque a gente vai trabalhar com essa parte da cognição do ser humano, que, explicando para quem não sabe o que é a cognição, né? A cognição é a nossa atenção, a nossa memória, a nossa percepção dos fatos, as nossas funções executivas. E a gente diz, dentro das nossas funções executivas está a nossa capacidade de resolução de problemas. E quando as pessoas têm uma dificuldade, uma falha nessa capacidade de resolução de problemas, a gente diz que a pessoa tem uma disfunção cognitiva, que é quando ela sempre tem que delegar a outras pessoas fazer uma tarefa que era ela que deveria de fazer, até porque muitas vezes ela já tem idade para isso, né? Já deveria saber fazer esse tipo de coisa, mas a pessoa tem essa disfunção cognitiva. Eu também tenho mestrado em resolução de conflitos e mediação, que eu fiz na Espanha, na Uniatlântico, né, que o foco é sistêmico. Né? Então, a gente se investiga a raiz dos conflitos, seja ele na família, né, na sociedade, na área penal,
na área organizacional das empresas, se investiga a raiz dos conflitos. Então, se investiga a raiz sistêmica de todos os conflitos. Eu também sou especialista não, eu tenho um curso de formação como sexóloga também, né? E eu iniciei 2 pós-graduação na área de nutrição, né? As quais eu concluí, só ainda não tenho título, porque até agora não tive tempo para fazer o artigo. Mas, assim, sempre nessa área, né, tentando buscar me qualificar para trazer um melhor trabalho, para ajudar na qualidade de vida das pessoas. Que bacana. E tu tem uma rede social também bem ativa, né? Tu tem um número legal de seguidores, né? Tenho uma rede social bem ativa. Ultimamente, tenho postado poucas coisas na rede social. E dentro também, que eu me esqueci de falar, é um dos meus carros-chefes no consultório, é a questão das compulsões e dos vícios, né? É uma das coisas, assim, para que eu mais sou procurada, para essa questão de compulsões ou vícios, mas também atendo pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de patologia, enfim. Então, acertei em cheio para falar sobre os vícios. Acertou na mosca, no alvo. Porque, inclusive, eu sou pesquisadora da área, é uma das minhas áreas de pesquisa que eu mais amo pesquisar. Que bacana. E como que é, por exemplo, no geral, agora, não especificamente em vícios, né? Mas como que é ouvir o problema das pessoas, filtrar isso, administrar, ver a melhor forma de ajudar, mas e como é que fica você depois? Tu consegue separar bem isso? Ou tu fica meio balançada, assim, com algumas situações? Olha, eu vou te dizer que não é uma tarefa fácil, né? As pessoas têm mania de dizer, tu é psicóloga, é tão fácil a tua profissão, né? É só escutar. Mas escutar nem sempre, não é aquele escutar, assim, corriqueiro do dia a dia. Tem que ter tu tem que ser acolhedora, tu tem que ter um olhar empático, trabalhar para ir construindo uma aliança terapêutica, né, realmente fidedigna junto com o teu paciente, porque senão ele não vai se abrir contigo, ele não vai se vincular, e o vínculo terapêutico é extremamente importante, né? Mas, assim, filtrar o que é do paciente e o que é meu, graças a Deus, eu tenho uma boa facilidade de fazer isso. Agora, já a questão da empatia é quase que impossível, muitas vezes, conforme o que esse paciente te traz para a consulta, com as suas dores, com a sua bagagem, e trazer tanta emoção, e tu saber que ele está ali, olhando para ti com aquele olhar de me dá uma luz, pelo amor de Deus, tu não te emocionar algumas vezes com isso, né? Só que é aquela emoção que é nata, né, em mim, ao menos, falando de mim, Giovana, né? Mas que eu consigo, sim, entender o que é dele e o que é meu. Graças a Deus eu consigo fazer isso. E quais que são os maiores desafios, assim, tipo, dessa profissão, né? Que tu acha, assim, essa é a pior parte, assim, é um desafio enorme, um tabu, uma coisa que te incomoda, talvez. Olha, já me incomodou. Vou te dizer que é uma coisa que já me incomodou muito, mas hoje, assim, eu levo bem de boa, para te falar a verdade. Que é a tolerância à frustração. O que entra nessa tolerância à frustração? É quando tu recebe, tu acolhe o paciente, tu dá para ele todas as ferramentas do que ele tem que fazer, mas da porta para fora ele não faz a parte dele, tá? E muitas vezes, por exemplo, eu que trabalho bastante com os vícios, se ele chega a ter uma recaída, eu já tive colegas de profissão que disseram para mim, nossa, Gi, como tu é corajosa de atender esse público, eu não atenderia. Porque, nossa, o tempo todo eles recaindo e a gente se incomoda. E eu dizia, bom, é que tu tem que saber filtrar. Se tu sabe que tu deu as ferramentas para ele, da porta para fora, ele não está seguindo o sugerido, isso é dele. Eu, inclusive, falo de uma forma muito clara e bem objetiva, na primeira consulta, já com os pacientes que vêm comigo, para mim, com esta demanda, eu digo, o que tu tem que entender? Até que ponto você quer terapia? E para que você quer terapia? Né? E eu digo para eles, eu vou te auxiliar na caminhada, mas eu não posso caminhar por você. Então, da porta para fora, eu não sou tua babá. Eu não vou estar lá fora no momento que surgiu uma situação e você não seguiu o que foi sugerido em consulta, porque lá fora é contigo. Né? O livre-arbítrio, né? Isso. E daí também tem aquela questão assim, a terapia ela não pode acabar quando acaba aqueles 50 minutos, 1 hora do setting terapêutico. Ela está recém-iniciando quando ele saiu da porta para fora.
Porque é lá que ele tem que aplicar. Ele vai executar Exato. lá fora, né? É lá fora que ele tem que aplicar aquilo que a gente conversou, aquilo que foi dado de orientação. Hoje à tarde eu ainda atendi um paciente que é a segunda consulta que ele vem e ele me diz que aplicou tudo aquilo que foi sugerido. Porque o psicólogo nunca te diz assim, faça X coisa. Ele te ajuda a pensar sobre aquilo e ele te sugere mudanças de comportamento para você conseguir resolver a determinada questão que você tem que resolver, né? Então, ele te sugere. Agora, tu tem teu livre-arbítrio. Se você vai seguir, vai aplicar lá fora, é contigo. E eu achei muito legal, assim, porque ele veio e disse para mim, eu fiz aquilo que eu perguntei, como é que está a situação aquela? E ele disse, eu fiz aquilo que tu me sugeriu. Eu digo, mas conseguiu fazer assim, fácil? Ele disse, não, eu pensei. Eu digo, não, Agi tem razão e encerrou essa história. Então, assim, para mim é gratificante, porque assim como tem aqueles que recaem e tudo mais, tem aqueles assim que engajam no processo terapêutico e realmente querem melhorar, porque não existe mudança sem mudança de comportamento. Eu acho que tem muitos que, de certo, vão também muito mais para poder falar, né? Daqui a pouco eles nem vão seguir, né? Eles só querem alguém para escutar e o que eles têm para desabafar. Tem disso ou não? Tem aqueles que querem falar, mas eu vou te dizer assim, ó, que falar é uma necessidade, escutar é uma arte, né? A maioria deles, eles querem um feedback depois. Até porque muitos já vieram para mim aí de outras linhas terapêuticas, onde é a escuta que está mais ativa e o terapeuta não interage muito com o paciente, e que eles vêm e dizem assim, eu já estava até desistindo de fazer terapia, porque eu ia lá em fulano de tal ou fulana de tal, e eu falava, chegava no final, praticamente só se despedia de mim e eu ia embora. Ou então, às vezes, eu já não sabia mais o que falar, o terapeuta não me perguntava nada, não falava nada, e nós ficávamos ali olhando um para a cara do outro. Então, a terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta ele é muito mais proativo. Ele te escuta, mas ele também vai falar. Vai falar o que tu precisa ouvir, o que tu gosta de ouvir e o que tu não gosta de ouvir, principalmente. Mas é o processo terapêutico. Eu costumo dizer que em terapia, às vezes, o indivíduo ele entra todo ajeitadinho, pensa num pintinho, que entra assim com as peninhas tudo bem ajeitadinha. Aí chega lá, tu precisa daquele chacoalhão dele, ele sai assim, com as peninhas tudo assim. Né? E tem vezes que ele chega todo bagunçado e ele sai todo ajeitadinho. Então, vai depender da situação. E tu acha que o brasileiro, no geral, assim, tá buscando mais a terapia? Hoje em dia, graças a Deus, a mente aberta das pessoas já melhorou bastante. Porque uma vez as pessoas faziam uma leitura que quem busca psicólogo é porque é muito problemático. Quem busca psicólogo é porque tem um parafuso faltando. Às vezes mistura com psiquiatra, com psicólogo e acha que é tudo a mesma coisa. Aquelas coisas assim que a gente ouve que vem do senso comum, né? E que nunca foi verdade. Hoje em dia, uma das coisas que tu observa quando uma pessoa é saudável emocionalmente, psicologicamente, é justamente aquele indivíduo que diz assim, ó, ele sabe reconhecer o momento que ele precisa de terapia. E ele mesmo tem a atitude de buscar terapia. Porque nós temos momentos de vida. E nem todos os nossos momentos vão ser light. Então, tem momentos que tu tem que baixar a guarda e olhar e dizer, eu não estou dando conta disso aqui sozinho, e eu não preciso ser o super-homem ou a Mulher Maravilha, que eu dou conta de resolver tudo 100% sozinho. Não, eu estou precisando de ajuda e não é qualquer ajuda, é ajuda profissional. Então, tu baixa a guarda e vai lá e busca um profissional que você se identifica ou que alguém te indicou e etc. e tal, e vai fazer uma terapia. Essa pessoa, a gente diz que é o lado saúde dela que está fazendo ela buscar ajuda. Então, é justamente o contrário. A pessoa que está em setting terapêutico, ela é uma pessoa saudável. Então, vamos botar aqui, vamos inventar um personagem. Como é que eu vou dizer? Muito sentimental, uma pessoa que é bem sentimental, mas, ao mesmo tempo, ela é bem prática. Ela como é que eu vou dizer? Ela fica triste fácil, ela fica estressada fácil, ela se apaixona fácil, é tudo ao extremo, tudo muito rápido. Mas ela é muito prática. Prática em quê? Sem rodeios.
Tipo, direto ao ponto. Ansiedade a 1000, TDAH violento. Tô meio que me descrevendo, né, amor? Eu ia dizer, eu tô sentindo que tem alguém aí tá falando assim mesmo. E, tipo, é tudo muito intenso, sabe? É tudo... Tô me descrevendo aqui, porque muitas vezes a gente pensa, não, eu não preciso de um psicólogo, não preciso... Mas é uma ansiedade que não para. É sempre o trabalho, a correria, aí as crianças, aí é um tendel. E daí, às vezes, a gente pensa, não preciso de um psicólogo. E eu sei o que eu preciso. Só que eu acho que não é por aí, né? Eu acho que tem que realmente baixar a guarda e... É que isso vem de uma cultura que tudo tem que olhar lá a raiz sistêmica também da tua criação, né? Pode vir muitas vezes isso daquela coisa que já foi delegado desde muito cedo, responsabilidades para você. Eu morar sozinho com 15. Olha aí, ó. Fui Tá com aí, 15 ó, anos eu sabia, bingo, né? Então, assim, ó, foi delegado essa coisa de eu tenho que cuidar de mim sozinho, eu tenho que cuidar dos outros, eu tenho que correr, eu tenho que dar meu jeito. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade, é como se elas fossem um pouco mais rígidas, sabe? Elas não conseguem ser maleáveis de entender que quem cuida também precisa ter cuidados. E que não é sinônimo de fraqueza você baixar a guarda e aceitar colo, carinho, uma ajuda num momento que alguém... Que se a pessoa está te oferecendo ajuda, é porque ela te quer bem. E tem gente que, mesmo que as pessoas ofereçam ajuda, elas são resistentes, elas não querem aceitar ajuda, porque elas acham que elas dão conta sozinhas dos BOs. Só que tem BO que tu vai poder resolver sozinho, tem BO que tu pode aceitar ajuda e que isso não é sinônimo de fraqueza. Entendeu? Porque a nossa vida ela é muito agitada, é uma correria muito grande, é muita cobrança. Algumas pessoas sofrem muito com questão de comparações também, com o sucesso dos outros, perfeccionismo, relacionamento dos outros. Exatamente. Eu sou extremamente chato com isso aí. Entende? Então, assim, a pessoa vai colocando vários padrões, várias regrinhas para si mesma, que muitas vezes ela se torna escrava de tudo isso. E não precisa ser assim, a gente tem que aprender a soltar um pouquinho mais. Se sair alguma coisinha um pouquinho fora do padrão, eu perco todo o foco. Por exemplo, a gente ia começar a entrevista, nós estamos no episódio 97. Desde o primeiro é a mesma coisa. Eu vou lá, faço todo o procedimento, e hoje, do nada, saiu a tela que era para ter dos convidados e começou a aparecer. Mas ninguém apertou em nada, por que aconteceu isso? Eu perdi totalmente, eu fiquei todo desconcentrado e só daqui uns 2 minutos atrás que eu consegui respirar. Eu fiquei tenso um tempão por causa de uma coisinha simples. É que se tu tem TDAH, o TDAH, para algumas coisas, ele tem hiperfoco, né? Tudo aquilo que ele gostar, que é genuíno para ele, isso aqui eu quero fazer, eu quero muito, ele se destaca além do que várias outras pessoas, assim. Até profissionais de alguma área específica, ele pode até se destacar, mais do que aquela pessoa que estudou. Porque daí ele pega aquilo com paixão, né? E ele bota hiperfoco e ele tem muito sucesso nisso. Mas tem algumas coisas que ele dispersa muito fácil. E depois, às vezes, ele até tem um pouquinho de dificuldade de voltar para o eixo da consulta, né? Que nem eu digo, tu sai dos trilhos do trem, eu brinco com os pacientes no consultório, e daí quando tu vê que tu tá fora do trilho do trem, daí tu começa a vir querer voltar para o trilho de novo, né? Só que, assim, o que a gente tem que entender? Que, além da questão terapêutica, psicoterapêutica, esses pacientes, muitas vezes, vão precisar de medicação. E esse é outro tabu que a gente vê a necessidade de que seja quebrado. Eu não gosto de tomar remédio. Eu isso, eu aquilo. Tem momentos de vida que talvez você vá precisar tomar uma medicação, porque essa medicação ajuda tu dá uma relaxada, a tua ansiedade dá uma baixada, tu consegue ficar com a tua cabeça mais centrada para resolver as demandas que tu tem, né? Como nós estávamos falando ali antes de iniciar o programa, né? Esse agito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Então, as pessoas, elas têm que entender que tem momento que eu posso precisar, sim, de uma medicação. E que isso não me transforma, porque é muito preconceito sobre medicação psiquiátrica. Porque se tu pegar uma gripe forte, tu não vai morrer, tu vai lá e corre tomar o remédio, né? Agora, por que quando é algo de ordem mental, que eu preciso de uma medicação, eu sou tão resistente? É por causa desses tabus que tem por aí, de que se a pessoa vai no psiquiatra, é porque ela é louca. Ela está tomando medicação psiquiátrica e não tem nada a ver com isso.
Mas esse lance tipo da ansiedade, assim, que tem a medicação para isso, né? Mas eu tenho um medo de, por exemplo, eu tomar uma medicação para ficar um pouco mais calmo, para ficar menos ansioso, mais respirar mais devagar e sem aquela euforia toda. Mas daí eu tenho medo de que eu trabalho com desenvolvimento. A minha cabeça está sempre a mil produzindo para os meus clientes uma arte final, um vídeo, um texto. Eu tenho medo de ficar mais devagar. Esse é meu medo. É que assim, ó, por isso que muitos psiquiatras, quando você vai lá, eles dizem assim, ó, tu toma essa medicação e você volta aqui daqui 30 dias. Se ainda tem uma queixa dali 30 dias, que a pessoa achou que ficou meio travada ou que ficou mais agitada, ele vai rever essa medicação ou substituir por outra, ou ver a questão da dosagem, e aí você volta de novo até você alinhar a medicação. Então, a medicação, em alguns momentos, ela é teu aliado. Só que o problema é que o que eu observo que muitas pessoas fazem? Elas vão no psiquiatra com resistência, né? Porque elas estão achando que vão lá ser julgadas como que se elas estão no psiquiatra, elas são loucas. Elas têm uma resistência medicamentosa a aderir ao tratamento do psiquiatra. E muitas vezes, algumas medicações podem, no início, principalmente ali na primeira semana, os primeiros 10 dias, te trazer algum desconforto. Por quê? Porque o teu organismo ainda não está adaptado a essa medicação, né? Então, o que acontece? Daí a pessoa para de tomar e já nem volta no psiquiatra. Daí ele volta a estaca zero. Simples assim. Só que isso não tem como eu dar outro nome a não ser autossabotagem. São aquelas pessoas que o tempo todo reclamam que se sentem mal, reclamam que não estão dando conta, mas estão o tempo todo dando tiro no pé. O tempo todo. Que bárbaro. São os famosos autossabotadores da sua própria vida. Eu identifico que há um problema, eu reconheço esse problema, eu sei que precisa ter uma mudança, mas quando surge coisas que eu tenho que fazer para a mudança, eu me auto-saboto. Porque eu paro por conta, eu não sigo a orientação do profissional. Acha que sabe mais, que se conhece mais. E a gente vê isso sobre muitas coisas, entende, na vida. Por exemplo, a gente vê pessoas assim que estão sempre reclamando que elas estão se colocando no mesmo problema. Só que tudo é cíclico na vida. Se eu identifico que eu tenho um problema em alguma coisa, e eu continuo, e isso já aconteceu reincidentemente várias vezes na minha vida, e eu não promovo uma mudança, eu não vou ter resultado diferente. Sim. A matemática ela é exata. Se eu quero mudança, eu preciso mudar. Eu que trabalho com vícios, por exemplo, às vezes os pacientes dizem assim, ai, mas é difícil de largar desse meu vício, porque não sei o quê. Eu digo, ó, tu não vem me dizer que é difícil. Ele pode ser trabalhoso, mas quem é que se viciou nisso? Foi você com o teu comportamento. A responsabilidade é tua, porque a gente sempre tem que responsabilizar a pessoa, porque enquanto ela não sair da negação do problema e ela não se responsabilizar, não vai haver mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento ela é necessária que ela ocorra. Então, eu digo, pois é. Então, assim, ó, por que você está sempre fazendo do mesmo jeito, né? Você sai da clínica, você fica bem ali 4, 5 meses, tem uns que até 1 ano, e daí você volta a ter o comportamento antigo e, por isso, você recai. Isso começa primeiro com pensamentos, né, que são permissivos de voltar ao comportamento antigo. E sempre que quando eu permito que esse comportamento antigo, que eu estava caminhando, que eu estava alinhando, que eu estava me esforçando, por mais que tenha sido difícil, que não seja fácil, tu tem que transformar isso num grande desafio e se comprometer com isso, porque é para a tua vida, né? Só que as pessoas não fazem isso. Parece que elas se estipulam datas, meses, para elas se auto-sabotarem em alguns comportamentos. E isso é para qualquer vício. Isso pode ser para as pessoas que são viciadas em sexo, pessoas que são viciadas em jogos, em compras, em substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, em qualquer comportamento.
É isso aí. Filha, me dá um café lá. Falando nisso, café sem açúcar, nós tava falando em off, né? Vamos deixar claro. Café sem açúcar não é coisa de louco, né? Não é coisa de louco. A psicóloga aqui É coisa também de gente toma fitness. café. Eu sou fitness, por mais que não pareça. Eu sou fitness, eu vou na academia. Faz mais de 3 anos, né, amor, que nós vamos na academia. Por mais que não pareça, nós vamos, né? E malham quando chegam lá. Mas, meu Deus, Por incrível que pareça. precisa ver. Isso, então, olha, já é uma caminhada, né? Atividade física é qualidade de vida. E a Thay que me arrastou pra isso. Isso aí, viu como... Isso é outro ponto. Olha como é importante agora que vamos encher o moral dela ali, a E bolinha tem que encher, dela. porque ela é especial. Tá, isso aí. Vamos dar uma massageadinha no ego dela ali. Eu sempre faço isso, né, amor? Faz. Isso é sinal que tu escolheu bem a mulher que tu queria para caminhar do teu lado, né? Porque, querendo ou não, o parceiro, quando ele tem uma cabeça mais centrada, que nem ela, que gosta de malhar e coisa e tal, ela acaba te puxando para agir um pouquinho como ela, né? Pior que é verdade. E a gente só tem que cuidar para não seguir o comportamento de um parceiro quando o parceiro é tóxico. Se essa pessoa é uma pessoa que tem um comportamento inadequado, eu não vou seguir o comportamento do parceiro. Agora, se eu sei que o parceiro é uma pessoa que tem um comportamento que é mais adequado do que o meu, eu vou fazer. Então, é por isso que ela te arrasta para academia. É isso aí. Não, e a maioria dos casais, ele tem essa troca de comportamento. Tipo, um pega uma mania do outro. Daqui a pouco estão falando Claro. parecido, estão agindo meio que eles começam a se comportar parecido, né? E é bom quando Olha, é sadio, né? Eu vou te dizer assim, ó, que o maior desafio da vida do ser humano é se relacionar com um parceiro a dois. Por quê? Porque são duas pessoas que nasceram em seios familiares diferentes, com crenças, padrões e Épocas tudo mais. diferentes. Isso, No meu caso, diferentes. 17 anos de diferença. Diferentes, e eles traçam o desafio de juntar as escovas de dente. Vai ter alguns desconflitos? Vai. Mas contanto que os dois tenham maturidade para conversar, para resolver, Respeito pra conversar, principalmente. exato, entende? E os dois queiram investir nessa relação, tem tudo para dar certo. Porque as pessoas têm mania de querer fantasiar o relacionamento perfeito. Não existe Muita isso. novela, muito filme. Eu acho que na vida real vai ser aquilo Eu ali. costumo dizer que algumas mulheres, às vezes, vão lá no consultório, eu digo, sofrem da síndrome da Cinderela, né? Por ir da Cinderela, da Branca de Neve, esperando um príncipe para serem salvas, né? E, às vezes, só encontra um sapo por aí, né? Então, eu digo assim, não, tu não precisa de ninguém para te salvar, tu tem condição de se salvar sozinho, o que tu precisa arrumar é um companheiro que se proponha a caminhar do teu lado e vencer essas diferenças que vocês vão ter, talvez um e outro, para conseguir ter um relacionamento saudável. Sim. Porque a gente tem que desconstruir essa questão de que o relacionamento saudável são aquelas pessoas que fazem 100% tudo junto, o tempo todo, pensam igual, agem igual. Não, daí é uma máquina, né, gente? Daí isso aí não existe, isso é fantasioso. O outro, ele tem as questões dele, assim como tu tem as tuas, os dois vão ter defeitos e os dois vão ter qualidades. A questão é o quanto os dois vão estar dispostos a se trabalhar para fazer as coisas funcionarem. Perfeito. Mas vamos começar a falar então do tal do tigrinho, porque se nós formos Vamos falar pro de relacionamento, nós vamos longe aqui, né, amor? Eu e a Thay, a gente tem... Tava quase virando uma terapia de casal. Em off aqui, antes estava quase virando a terapia mesmo. Eu já estava bem quietinho ali, só escutando com as orelhinhas baixas, bem quietinho, só analisando. Mas vamos lá então, falando nos vícios, né? O popular jogo do tigrinho, né? Veio para substituir o caça-níquel, que tinha, né? Uma vez era baralho, jogava um baralho, coisa, jogava dinheiro, truco, não sei o quê. Poker, esse que é o famoso, eu nem sei jogar. Caça-níquel? Aí depois veio pros caça-níquel, que elas botavam as moedinhas, depois passou a botar papel, e daí os caras ficavam lá. Eu me lembro, tem uns bares aqui em Getúlio, eu saía na noite e via os caras, ficavam a noite inteira em roda aquilo lá, tomando uma cerveja e só botando dinheiro. Até os bingos, né? O que tá por trás disso, tipo... O que caracteriza um vício, de fato, que é o limite, assim, não, aqui já é... Aqui é só diversão e não, aqui já é vício. Quando tu começa a ter prejuízo. Não, então é sempre. Porque eu nunca vi os caras fazer, não, vamos fazer uma empresa de tigrinho aí para nós perder dinheiro. Eu sou muito rico, eu quero perder dinheiro.
Então, assim, ó, as pessoas normalmente, o que vai chamar a atenção de algumas pessoas, tá? Porque tem outros perfis de pessoa. Quando a gente fala de ser humano, é complicado de falar redondinho como se fosse todo mundo a mesma coisa, né? Porque não são, cada indivíduo é único. Mas algumas pessoas podem iniciar essa parte dos jogos por causa daquela questão do, tô curioso, vou experimentar fazer isso aqui, disseram que é legal, gostei, achei bacana, né? E eu costumo dizer assim, ó, a pior coisa que pode acontecer para ti é quando tu vai jogar algum jogo que envolve dinheiro, tu ganhar nas primeiras vezes que tu joga. Aí é que é pulo do gato mesmo. Isso vai reforçar no teu cérebro de que aquilo é bom, aquilo é satisfatório, que tu pode ganhar mais dinheiro. Então, o que tu vai fazer? Tu diz, meu Deus, hoje é meu dia de sorte. Então, tu começa a botar dinheiro. Aí chega um ponto que tu começa a perder. Aí tu perde, mas tu tá na esperança. Não, mas recuperar. Se eu ganhei lá no início, daqui um pouquinho eu vou voltar a ganhar. E daí eu vou recuperar o que eu perdi. E a pessoa não enxerga que ela perdeu o que ganhou e com aquele prêmio que ela ganhou numa hora, nem pagou o que ela já tinha perdido e ela segue perdendo. Então, ali vai nessa ansiedade, nessa angústia de recuperar o dinheiro perdido, ela vai se afundando cada vez mais. Claro que, como eu te disse, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que, muitas vezes, o que vai chamar atenção para ir para esse jogo é porque são pessoas que já têm um pezinho na adicção, nos vícios, tá? É um perfil que já tem um meio que... Porque o que nós temos que entender quando nós falamos de vícios? Nós estamos falando de dependência, tá? De dependência, é disso que nós estamos falando. E a dependência, a forma de tratar ela é a mesma, independente do que você for dependente, tá? E a dependência, ela é uma doença migratória. Ela vai migrar para outros segmentos. Para outros segmentos de vícios. Então, por exemplo, o que é muito comum quando eu recebo pacientes que saem de internações? Eles param com a substância psicoativa de preferência deles, de fazerem o uso, mas daí, às vezes, ficam compulsivos por pornografia, por sexo com múltiplos parceiros, ficam compulsivos por jogos, ficam compulsivos alimentar, começam a ter sobrepeso, porque o comer também é uma compulsão, né? Então, eles fazem substituições, ou ficam compulsivos por compra. Porque o que nós temos que entender quando a gente fala de vício, por exemplo, de substância psicoativa, ela vai agir no sistema de recompensa cerebral, te trazendo uma sensação de satisfação muito grande ao fazer aquilo. Então, quando eu corto isso, eu tenho uma necessidade de buscar uma outra via. Outro refúgio. Para isso. E, na verdade, isso teria que ser procurado em vias saudáveis. Mas, muitas vezes, o adicto ele é muito ansioso e ele vai ter uma tendência a buscar em coisas mais imediatistas. Por exemplo, para te ter dopamina. Para te ter dopamina, se tu cheirar lá o pozinho branco, que eu não vou dizer o nome, tu vai ter uma descarga de dopamina muito grande, né? Vai se achar lá o super-homem, a Mulher Maravilha, eu posso voar, né? Agora, eu tenho como conseguir dopamina de uma forma saudável, só que daí é mais trabalhoso, né? Daí é mais complicado, então a pessoa não tem paciência para esperar que isso é uma mudança de hábito. Porque, como eu te disse, o problema das pessoas é que elas querem resultados diferentes, mas elas não querem mudar o hábito. E não tem mágica. Então, quer dizer que uma pessoa ansiosa, ela tende a se viciar em alguma coisa? Eu não estou dizendo isso. Na verdade, o ansioso ele pode ter uma propensão maior com isso. Mas, assim, ó, quando nós falamos de toda e qualquer patologia de ordem psiquiátrica, porque um vício é uma patologia, né? Tanto é que dentro do DSM tem lá os transtornos aditivos, né? Lá tem desde o café, né? Dependendo por uso de cafeína, do álcool, substâncias psicoativas, ali tem uma lista imensa, tá? Então, assim, ó, sempre se eu sou dependente de alguma coisa, eu estou buscando uma satisfação naquilo, para
no meu imediatismo para resolver ali. E isso é uma patologia de ordem psiquiátrica. E todas as patologias de ordem psiquiátrica, elas têm de 40% a 60% de predisposição genética. Ah, Giovana, mas daí quer dizer, então, que se eu tive lá um pai, um tio, um isso, um aquilo, que tinha bipolaridade, ou que tinha um transtorno de personalidade, ou que tinha problema com o álcool, ou coisa e tal, eu também vou ter? Não. Não quer dizer isso. Porque tu tem que cuidar quais que vão ser os teus comportamentos ao longo da vida. Se tu não começar a querer te experienciar, tomar muita bebida, beber de uma forma desequilibrada, ou então começar a usar as substâncias ilícitas ali porque pertence a um grupo ou qualquer coisa, se tu continuar usando e cada vez a necessidade do cérebro, porque tu vai adquirindo tolerância à substância. Então, tu vai precisar cada vez de doses maiores para alcançar o efeito desejado. Né? A gente não escuta, às vezes, a pessoa diz assim, olha ali, aquela ali, tomou uma cerveja, está bêbada. E daí a outra lá diz, nossa, eu tomei não sei quanto e não estou bêbado, estou bem. Aquele que tomou um monte, ele já adquiriu tolerância. Então, ele precisa cada vez de doses mais altas. Aquela pessoa que tomou ali uma cerveja, para ela, como o organismo dela não está acostumado, ela vai se É um bom logo. sinal, então, porque se eu tomar um copo, né, amor? Eu começo a dar risada, né? Se foi, né? Tomo um copo de cerveja e começo a variar já e... Então, tu veja, uma coisa puxa a outra nesse sentido. Então, assim, ó, se eu me propus a isso e eu já tenho lá na minha carga genética uma predisposição, lembrando que predisposição não é uma sentença. Assim como, por exemplo, a doença do Alzheimer. Se tu tem na tua genética, aumenta a tua predisposição. Quer dizer que tu vai ter? Não. Ainda mais que hoje em dia o Alzheimer é considerado diabetes tipo 3. Então, assim, se tu cuida, até tiver uma qualidade de vida, se tu fizer musculação, que é um dos exercícios que mais queima glicose, coisa e tal, tu reduz as chances disso acontecer. Né? E para os vícios é a mesma coisa. Se eu me colocar em exposição, se eu seguir fazendo, eu não vou ter resultados diferentes. Então, aí sim, eu estou me autossentenciando a ter um problema. Então, quer dizer, tanto faz um jogo eletrônico ou um jogo de baralho, por exemplo, se tem predisposição a viciar, os dois têm o mesmo perigo. Vai ter o mesmo perigo, porque a partir da tua exposição, aquilo é que vai ser o problema. Tá? Só que o problema do online, que eu enxergo assim, é que hoje em dia, como as pessoas estão muito no celular, e tudo... Tá na mão na hora, né? Exato, tudo ali na mão, na hora, e eles, inclusive, esse pessoal que lida aí com as tecnologias, eles já sabem até... Como que eles fazem até o layout das figuras, toda a parte da arte, de tudo, de gráficos, de falas, palavras que chamam a atenção para instigar o teu cérebro a você querer fazer aquilo. Então, tá lá, você lá, num domingo, lá deitadão, jogado no sofá. Vou ali perder 100 pila, vai lá. Correndo o dedo ali, vou dar uma olhada no YouTube. Correndo o dedo. Aí lá, tantos aparece ali o tigrinho com uma promessa de um dinheiro que você vai ganhar. Mas sabe assim, vou tentar. E daí, se tu dá o azar, e há quem diga que algumas ferramentas, inclusive, são programadas para quando são novos usuários, tu ganhar alguma coisa meio de cara. Por quê? Porque aí tu vai querer, como eu citei já anteriormente, eu tô com sorte, eu vou ganhar mais. E depois tu continua jogando porque tu quer recuperar o que tu perdeu. E aí é um ciclo sem fim. E a pandemia, será que ajudou o isolamento e tal? Ajudou nesses vícios aí nos jogos? Porque os jogos eletrônicos já estão no Brasil faz tempo já. Uhum. Só que ele foi regulamentado pelo nosso glorioso Congresso, né? Uhum. Foi regulamentado agora nos últimos tempos, né? Coisa que devia ter sido proibido, não regulamentado, né? Só que daí tudo que tem imposto, né? Aí eles querem, né? Exatamente. Mas enfim, na pandemia já tinha isso aí. Sim, só que assim, ó, a pandemia leva a culpa de muita coisa, né? O que eu penso é que por causa do isolamento social da época, que as pessoas, muitas vezes, até para ver os familiares, se viam só por videochamada, aquela questão toda, as pessoas elas ficaram muito ociosas.
Todo mundo se obrigou a trabalhar de casa, mudar suas rotinas, atendimentos muitas vezes, em alguns casos, eram online. Tanto é que subiu os números assim estrondosamente de compras online. E teve gente que se acostumou tanto que até hoje não vai em loja, só compra online. Vou na loja só experimentar o tênis e compra pela Por internet. quê? Porque daí as compulsões naquela época, de uma forma geral, aumentaram. Compulsões por compras, por vícios, não só de jogos, né, mas de todos os outros, né? A ocasião potencializou o que a pessoa já tinha Exato, guardado porque ali, as foi só um pessoas, elas gatilho. estavam com uma vida muito monótona naquela época, né? Era muita ociosidade, era limitado aonde que tu pode ir, as academias fechadas, pouca interação com as famílias, muito pânico que foi colocado, e eu, no meu ver, acho até que teve muita coisa que foi muito exagerada, que não era para tanto, né? Então, Foi muito político também. exato. Foi usado Tu lembra de várias naquela formas, né? época que toda hora aparecia, tu ligava a televisão, ai, morreu não sei quantos na Espanha, não sei Ah, quantos os caras só na fazendo Itália. catatumba na rua lá. Não Era- vou me esquecer, os caras num pátio grande, um campo assim, virado em cova. Bah, isso ali tocou terror, né, tio? Então, tu entende que a partir de tudo isso que as pessoas estão visualizando, por tudo aquilo que passa pelos meus órgãos dos sentidos, né? E ali passava através da audição e da visão, tu tá vendo tudo aquilo, muitas vezes pode ser um potencializador de ansiedade e de angústia. Quem é que não tem um familiar? E às vezes daí também ficavam falando o tempo todo no índice de que se alguém que tivesse alguma comorbidade, aquilo daí era praticamente uma sentença, que se pegasse Covid estava morto, né? Então as pessoas ficavam muito ansiosas. E essa questão do isolamento, o ser humano ele nasceu para se relacionar com pessoas. Nós não nascemos para viver isolados, trancados ali numa bolha, num canto, em algum lugar. Então, tudo isso pode, sim, ter favorecido todos os vícios terem aumentado, né? Teve pessoas que teve muito casal que se separou, né? Porque não suportava ficar com os filhos em casa, porque os filhos não iam para a escola, as crianças ficavam agitadas. Ou passava o dia inteiro junto, começava a Aí brigar. ali ficavam 24 horas por dia, os filhos, a mulher, o esposo ali, todo mundo junto ali, e ali começou as confusões também de muita coisa. Então as pessoas muitas vezes sentiam uma necessidade de ir em busca de outra coisa e ficar de repente no celular ali jogando, correndo o dedo. Eu acredito que ali, inclusive, foi assim um momento que quem não estava viciado em internet se viciou nisso aí, né? E outra coisa que eu acho que teve um papel crucial na divulgação foi os influenciadores, né? Pega aquela Virgília. Eu sei que é Virgínia, mas eu falo... Deixa eu tô torto aqui. E eu falo Virgília, porque eu não gosto dela. Ah, tá. Por causa disso. Tipo, Fazendo bullying. cara, milionária não precisaria disso. Mas se ela falar que isso aqui é bom de comer, as pessoas vão lá e vão comer. Porque, não generalizando, mas o brasileiro é um povo meio burro. Porque ele compra coisas que é um absurdo. Como o jogo do Tigrinho é uma baita prova disso aí. Quem que vai botar um negócio para perder dinheiro? A banca vai perder? Jamais. Mas daí a Virgília falou que dá, no demo dela, que ela mesma confessou que o dela é um demo, que ela só vai ganhar para mostrar. Ela não vai dizer, perdi 300 conto aqui, ó. Quem que vai jogar? Mas se ela mostrar que ela ganhou, os outros vão querer, né? Então, eu acho que todos os influenciadores que se venderam para isso aí têm sangue nas mãos. Olha, não vou usar esse termo tão pesado como sangue nas mãos, mas que é uma falta de responsabilidade social, eu acho que é muito grande, né? Porque quando nós falamos de influenciadores, nós estamos falando de pessoas que são vistas, não que eles sejam autoridade de alguma coisa. E não que são de bons também, né? Então assim, mas eles são vistas por boa parte da população, né? Principalmente algumas pessoas que, sei lá, não tem lá muito discernimento, né? Meio um pouquinho desprovidos da capacidade de discernir, que essas pessoas vão ver essas pessoas como uma autoridade do assunto. Então, se fulano fez, é verdade, é real, eu confio, eu também vou fazer. Aí eu te pergunto, e essas pessoas depois, como é que botam a cabeça no travesseiro, depois de toda uma devastação que, através da sua influência, deixam por trás? É aí que é o ponto, porque eu não ponto. gosto dessas pessoas, porque o travesseiro dela tem 50 milhões. Por isso que ela dorme tranquilo. Porque ela não tá nem aí pros outros. O dela tá ali. A mansão dela tá ali. O carrinho de bebê dela, que dá para comprar uma casa, um carro popular para uma pessoa que precisa.
Ela vai lá e posta e te explica. Ai, tu viu o carro que o carrinho de bebê que a Virgília comprou, que não sei o quê? Tipo, endeusam essas pessoas. E essas pessoas vão lá e, faz ela perder o dinheiro do Bolsa Família no Tigrinho. É que a população, quando mais desfavorável, muitas vezes ela for, ela tem mais necessidade de elencar heróis. E por isso que eu digo, heróis, não quero dizer que eles sejam, mas as pessoas olham porque essas pessoas, elas têm uma representação psicológica na cabeça dessas pessoas ou menos favorecidas ou com um discernimento mais reduzido, vamos dizer assim, né? Como que essas pessoas têm tudo aquilo que elas gostariam de ter, de ser, né? Porque hoje em dia as pessoas vivem muito na falta. E aí que é a covardia, porque ela tem noção disso, ela sabe que é isso que faz eles comprar o que ela quiser vender. Por isso que é uma covardia sem tamanho. Na verdade, as pessoas acabam virando marionetes na mão dessas pessoas, né? Claro que a gente tem que entender que as pessoas vão, compram e fazem porque elas querem. Exato. Só que o outro acaba influenciando tal comportamento, isso é fato. Exatamente. Bom, o negócio é o seguinte, vamos fazer um intervalinho rápido, hein? Intervalinho rapidinho, que daqui a pouco nós vamos comer a pizza que aquela bodega mandou aí. E eu vou tomar mais um café preto, porque eu não sou louco, eu sou fitness. Beleza? Então, 5 minutinhos a gente tá de volta. A Cressol me convidou para fazer uma música, para te contar sobre uma promoção boa demais. Quanto mais você investe, mais tem chances de ganhar. São 10 milhões em prêmios para você aproveitar. Você vai mudar de vida, você pode acreditar. Porque na Cressol cooperar é ganhar. Você vai se amarrar nessa promoção. Na Cressol, cooperar é ganhar.
Se você gosta de economizar nas compras do seu dia a dia, presta atenção nessa dica. O App Clube do Atacarejo Compre Mais é 100% gratuito, super fácil de usar e ainda garante ofertas exclusivas. São descontos de verdade daqueles que fazem a diferença no valor final da sua compra. Para fazer parte do clube é muito simples, vá até a loja de aplicativos do seu smartphone, baixe o Clube Atacarejo Compre Mais, faça o seu cadastro e pronto, você já pode começar a aproveitar promoções incríveis. E tem mais, no App Clube você confere as novidades da loja, os encartes atualizados e tudo que precisa para economizar ainda mais. Vem você também para o Clube Atacarejo Compre Mais, porque é mais barato, mais fácil e mais prático. Compre mais é mais barato. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe. Voz no ar. Perfeita, cada episódio faz a gente se alegrar. É isso aí, pessoal. Então, estamos de volta aqui no Fala Tchê, episódio 97. Já peço que você comenta, marca os amigos nos comentários. Essa live está acontecendo pelo Facebook do Portal Tchê e também pelo Instagram do Portal Tchê. E o negócio é o seguinte, a gente vai continuar a nossa conversa aqui. E agora a gente vai começar a falar sobre outra febre aí que deu repercussão nacional nas redes sociais aí em todo o Brasil, que é os bebês reborn. Para quem não sabe, os bebês reborn são aquelas bonecas hiperrealistas, né? Que parece uma criancinha, né? É um brinquedo, na verdade, um item de coleção, né? Mas que muitas vezes algumas pessoas acabam se apegando emocionalmente, né? Fazendo como se fosse um filho, né? Uhum. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O que está por trás disso? O que faz uma pessoa se apegar a um brinquedo, né? Bem, se apegar ao brinquedo é um ponto. Só que assim, nós também não podemos generalizar que todo mundo que tem um boneco desses está apegado no boneco. Pode ter ali aquela primeira fase inicial de encantamento, por ele ser muito realista e coisa e tal. Mas não necessariamente que a pessoa é apegada. Né? Até porque esses bonecos são bem caros, pode ser que alguém presenteou um filho, alguma coisa e tem esse boneco em casa, mas ok, tá tranquilo. Porque nós temos na nossa cultura, né, principalmente quem tem filha menina, de dar bonecas. Qual que é a diferença de uma boneca hiperrealista de uma boneca qualquer? Nenhuma. Para criança, eu acho que nenhuma, entendeu? Né? Vai brincar igual. Então, assim, ó, não é nenhum problema o boneco em si. O problema é o significado que se dá para este boneco, a utilidade que este boneco vai ter na vida de determinadas pessoas. Porque algumas pessoas podem ser colecionadores, assim, tem gente que coleciona tanta coisa, e eu já vi que tem pessoas que estão colecionando agora, até porque tem vários tipos diferentes desses bebês, então, vou fazer uma coleção, agora a coleçãozinha é bem cara essa, né? Mas vou fazer uma coleção desses bebês. Ok, inclusive fazem depois, diz que já tem agora os encontros para cada um mostrar a sua coleção, assim como tem pessoas que são colecionadores de carros, de outras coisas. Então, se não há uma questão de competição, de que gera uma ansiedade, alguma coisa que possa demonstrar dentro desses colecionadores, talvez até uma coisa muito obsessiva e compulsiva, ok, né? Se não gera isso, porque cada um vai ter que ver o que gera em si, avaliar o seu comportamento, e às vezes quando a pessoa não consegue se dar por conta dessa avaliação do comportamento, às vezes pode ser um familiar que diz, pé no freio aqui, tá demais, coisa e tal, não quer buscar ajuda de um profissional para ver isso e coisa e tal, e daí também tem que ver se a pessoa aceita. Eu acho que é absolutamente normal, né?
ter uma coleção disso. Uhum. O problema, eu acho que se deu ultimamente, que pegou uma má fama, vamos dizer assim, porque teve pessoas que extrapolaram, tipo, ir no SUS para vacinar uma boneca, fazer um parto de uma boneca, de um saco de plástico cortando. Então, isso eu acho que pegou um pouco mal pro negócio e acabou rotulando todas essas pessoas, né? Como se fossem tudo doido, né? Porque tudo tem um estágio. Por exemplo, falando dos colecionadores, tem um filme que se chama O Colecionador, que é um filme de 1965, que ele começou colecionando pequenos objetos até que ele resolveu colecionar mulheres. Ô, louco. Tá? Vivas ou matava? Ele matava Ô, louco. as mulheres, né? Então, isso foi uma coisa, porque a gente tem que entender que quando a pessoa já tem um pezinho ali numa psicopatologia, alguma coisa, de uma desordem, as coisas podem ir agravando, porque daí, no caso desse filme, acabou virando uma psicose, né? Então, assim, essas pessoas que muitas vezes têm essa necessidade, estão ali cuidando como se fosse um filho, que nem teve uma lá em Salvador, que pegou um táxi, chegou na emergência lá no hospital do SUS de Sim. Salvador, fazendo um escândalo que o filho dela precisava de atendimento, coisa e tal, foram ver, era um bebê reborn. Não, mas você tem que internar, né? Né? Tem que E internar. aí sim. o hospital se negou de fazer os exames que ela queria que fizessem, ela foi para casa e foram atrás dela em casa e daí falaram que ela estava passando por uma depressão, né? Então, pessoas que estão com quadro de depressão, ansiedades, né? Ansiedade um pouquinho menos, mas mais a depressão, assim, que é uma doença, a gente não sabe, às vezes, o que está por trás desse comportamento dessa pessoa. Se é uma pessoa que pode estar sofrendo da síndrome do ninho vazio, que é aquela pessoa assim que os filhos todos já saíram de casa, está se sentindo muito só. Eu já atendi pessoas que estão com síndrome do ninho vazio no meu consultório, mas não foram pessoas que se afeiçoaram a um objeto, mas estavam numa depressão, porque essa síndrome ela gera uma depressão profunda, né? Perdendo o gosto pela vida, a vontade de sair, de interagir com as pessoas, como se a vida dela daí tivesse acabado, porque os filhos todos casaram e saíram, e daí às vezes já são viúvas ou são separadas, se sentem muito sozinhas, né? E existem também aquelas pessoas que muitas vezes ou na fase final da gestação, queriam muito aquela gestação e perdem um filho, né? Ou então, logo após o nascimento, vêm a perder um filho, que muitas vezes podem adoecer também por isso e canalizar num boneco esses afetos. Então, eu acredito muito que essas pessoas que estão ali, que nem hoje marcam dentista para o bebê reborn, aí vão saber que era um bebê reborn quando está chegando lá na consulta, quando pedirem lá os documentos para fazer ali a fichinha do bebê e coisa e tal, que é um bebê reborn, né? Marcar dentista para o bebê reborn, querer matricular na escola. Então, que vazio que está por trás destas pessoas? O que tem por trás? Porque alguma coisa por trás tem, porque existe alguma falta que eu estou querendo canalizar neste objeto. Agora, se eu estou comprando esse objeto só porque lá, na infância, eu queria muito ter boneca, meus pais não tinham condições de comprar, e hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Porque esses bonecos são bem carinhos, né? E eu quero comprar um boneco para mim ter, para mim guardar lá num canto, dizer que eu tenho uma boneca, ok, o dinheiro é teu. O problema é o que pode estar por trás de doenças psicopatológicas, dessas faltas que eu canalizo nesse objeto. A serviço de que está esse comportamento? O que isso está representando para mim? Que eu estou... Porque muitas vezes, como eu te disse, as coisas podem ir evoluindo e piorando. Uma pessoa pode, sim, lá no final, acabar entrando numa questão de psicose, né? Porque o que é os transtornos de ordem psicótica? É quando tu tem delírio e alucinação sobre coisas que não existem. Tu escuta coisa que não existe, é só tu que escuta, tu enxerga coisas que não existem. Então, se eu canalizo muito isso de uma forma demasiada naquilo ali, eu acredito que este boneco é meu filho.
que ele nasceu de mim, como eu vi vídeos de fazerem representação até de um parto, como que aquela mãe deu a vida para aquele bebê. E daí, inclusive, diz que porque um boneco não cresce. Sim. Então, o bebê tem que passar ali pelas fases, daqui um pouco está com 2, com 3 meses e coisa e tal. Então, a pessoa vai comprando bonecos com uma idade mais avançada na representação, para ela ir seguindo com aquilo e vive para aquilo ali, né? Eu ouvi um caso esses dias de uma pessoa que deixou de ir num evento familiar importante de uma família porque ela não podia, porque o bebê dela estava doente. E era um boneco. Era um bebê reborn. Até antes eu falei, tem que internar. Talvez faltou uma falta de sensibilidade minha, porque falo muito rápido das coisas, depois eu penso. Mas quando eu disse do internar, é que não é essa pessoa que está doente e realmente precisa de um tratamento e existe. Mas que me veio na cabeça quando tu falou, aquela pessoa que foi lá para criar conteúdo para a rede social. Porque teve uma mulher que foi no SUS e pediu para vacinar a criança, o nenê lá, a boneca. Porque ela queria filmar e fazer uma simulação. Mas daí é sensacional. Né? Exato. Né? Então, e esse tipo de pessoa sim tinha que internar. Porque isso aí não se faz. Tu vai tirar uma vaga de uma pessoa doente, o SUS já é um caos, o SUS, né? E daí tu vai lá com um boneco para vacinar, para consultar, para pesar. Então, isso que fez realmente pintar essas pessoas de malucas. Só que não, tem gente que realmente gosta, tem o direito, tá tudo certo, pode ter, pode comprar, tá tudo certo. Tem a pessoa que realmente precisa, que tá com vazio mesmo ali, que precisa ser assistida, mas daí vai essa galera da rede social lá para criar um conteúdo que caga em cima das outras, faz todas as outras para ser... Tudo tá dentro do mesmo bolo. Daí aí é uma falta de empatia das pessoas que pegam um assunto que de alguma forma, né, é tão sério e delicado e começam a banalizar só por causa de curtidas de internet, de engajamento, porque tudo gera repercussão, porque isso aí está muito em alta agora no momento, né? Mas eu penso assim, que as pessoas, elas têm uma questão muito de julgar o outro, né? E elas não conseguem, muitas vezes, ter filtro para ver quando é uma situação e quando é outra situação. Por exemplo, nos asilos, isso não é de hoje. Se tu olhar nos asilos tu pode notar que muitas vezes tem as mãezinhas lá, as vozinhas, com os bebezinhos ali, balançando, né? Por quê? Porque existe um tratamento terapêutico que se faz com bonecos, com eles, que é um tratamento que não é utilizado psicofármacos, porque isso ajuda, muitas vezes, se esse idoso já está muito na introspecção, com dificuldade de comunicação, ele está muito agitado, ele grita muito, ele tem muita ansiedade, ao ele estar ali cuidando do bebê, ele se acalma. E também porque muitos desses idosos, que às vezes estão também em asilos, eles já desenvolveram a doença do Alzheimer, né? Que tu perde a tua memória recente, mas tu mantém a tua memória antiga. Que isso até é muito triste, porque muitas vezes aparece o teu filho ali adulto e ele não reconhece o filho. Mas ele tem a memória deste filho quando bebê. Quando era pequeno. Então, ele lembra desse filho pequenininho. Então, se dá bonecas para eles. Então, assim, a boneca, e não precisa ser reborn, é qualquer boneca, na representação tem uma utilidade também terapêutica em alguns casos, que isso a gente também tem que saber filtrar. Quando é um caso que é necessário, que faz parte de um tratamento, e quando não. E quando é os casos das pessoas que são colecionadores, e quando é os casos desse povo aí que fica criando situações para gerar engajamento de internet, que são aí os sensacionalistas aí, que pegam aí um assunto que em alguns casos é tão sério e delicado e começam a banalizar com esse tipo de coisa, né? Falta de responsabilidade efetiva, eu chamaria. Que bárbara. Não, eu ia perguntar, né, se realmente, então, tem casos que um bebê reborn ali ia ajudar, ou se o caminho é não. E não vou te dizer que não é o reborn. É qualquer boneco. Por exemplo, assim, para uma mãe, por exemplo, que está com vazio, que perdeu um filho daqui a pouco ali, e está com um bebê reborn ali. É o caminho mesmo manter a ideia dela de ter isso, ou aos poucos tem que tirar isso? Vai depender da orientação do tratamento terapêutico que ela estiver fazendo com aquele profissional.
Às vezes, muitas vezes, pode ser que um profissional deixe e utilize isso num primeiro momento. Até que uma medicação, que provavelmente uma medicação de ordem psiquiátrica vai ter que ser ali utilizada, essa mãe passar por esse luto, desse processo que é altamente doloroso, que ela passou, né? E com terapia também, porque não tem como dizer que uma pessoa nessa situação vai conseguir matar tudo no peito e não fazer uma terapia. Então, assim, num processo inicial pode ter uma utilidade, sim. Claro que isso não pode ser alimentado, porque com o tempo tem que ir tirando, né? No meu olhar, mas cada profissional vai trabalhar da sua forma, ter um manejo diferente. Eu não manteria, mas no início, se a pessoa quisesse muito e para ela, naquele momento, tivesse, por ela ter, no fim, até por causa do trauma que sofreu, saído um pouco daquela questão, perdido o eixo da realidade, e ela emocionalmente precisa dessa configuração, eu acho que ok. Tudo aquilo que for terapêutico tem que ser validado. O que não pode depois é ser, tipo assim, eternamente isso aqui, né? Porque a pessoa tem que trabalhar esse luto e ir superando isso aqui e seguir a vida dela, né? Embora a gente saiba que é uma dor terrível a perda de um filho para um pai, para uma mãe, e principalmente para a mãe, né? Que é quem gerou e botou no mundo, mas pode ter uma utilidade, sim. Existem alguns profissionais que podem utilizar, sim, isso inicialmente. Vai depender do caso, né? Teve uma influenciadora que ficou bem famosa, que ela tem um que ela chama do Gui. O nenezinho dela é o Gui. E daí ela foi no... Ela é colecionadora. Até aí tudo certo. Só que daí... Eu fico pensando, tá, colecionadora, mas daí... Ela foi no shopping passear com o nenê. Tipo... E o limite de uma pessoa adulta? Sei lá. Também tá tudo certo, né? Mas será que bate bem mesmo ir passear no shopping com o nenê? E daí... Mas... Ter uma coleção é uma coisa... Não tem problema. Mas eu ia achar estranho, tipo, passear com uma boneca e levar e... É que às vezes não precisa ser necessariamente porque essa pessoa está em desordem psicológica. Às vezes ela pode estar na modinha. Ou criando conteúdo só. Comprou e daí diz, vou sair hoje com o meu bebê, porque na verdade é um boneco bem caro, né? Vou me exibir, vou ostentar, né? Vou sair por aí, não necessariamente. Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Pode ser que tenha pessoas que é por outro motivo, pode ser, né? A gente nunca pode generalizar nem nada na vida, né? Porque cada caso vai ser um caso nesse sentido, né? Só que os bonecos, se tu parar para pensar, não é de hoje, né? Por exemplo, teve uma época na França que a febre era as bonecas de porcelana, que inclusive o rosto era pintado à mão, era uma obra de arte, custavam uma fortuna e as pessoas colecionavam. Não tinha isso de levar lá no médico a boneca. Eu ia dizer, não ia levar a boneca no shopping. Não se simulava um parto por causa dessa boneca, né? Isso não acontecia. Sim. Mas existia essa coisa dessa ostentação através de ter uma coleção desse tipo de boneca, que na época eram as bonecas de porcelana, que também eram caríssimas na época, né? E há 20 anos atrás, mais ou menos, já existia esses bebê reborn nos Estados Unidos. Custavam em cerca de R$20 mil cada boneco, $1.000 custavam os bonecos. E as pessoas, só que assim, naquela época não se escutou nada, eu ao menos não vi nada de pessoas levando no SUS, levando no médico, não tinha muita rede pediatra. Social e coisa, não existia rede social. Pois até pode ser que levaram, né? A gente não ficou sabendo, tem isso também, é válido, né? A necessidade do ser humano é de se relacionar. O ser humano não nasceu para viver sozinho. E daí, para mim, que vem essa questão dos bonecos, independente se é reborn, não é reborn. Entendeu? Ser humano nasceu para se relacionar. Ser humano se constitui a partir da linguagem. Então, assim, sempre que eu tenho faltas, eu tento buscar alguma coisa para mim me preencher. Alguns vão buscar em alguns vícios, outros pode ser em alguns objetos, porque eu canalizo os meus afetos ali. Agora, quando eu começo a canalizar os meus afetos nesse tipo de coisa, às vezes os familiares, quando isso está em demasia, é que tem que acender a luzinha que essa pessoa não está bem. Vamos buscar ajuda?
né? É esse o ponto que tem que ficar aqui. Vamos buscar ajuda, esta pessoa não está bem. Porque a pessoa em si, que não estiver bem, ela não vai estar por conta. Pior que é Tá? verdade. Porque ela não está bem. Que já tá numa bolha ali, já tá Ela numa situação... precisa que um familiar, que alguém sinalize isso para ela e tome a frente para ir buscar ajuda. Nos casos que necessitar de ajuda, porque, como eu disse, nem todo caso é um caso de ajuda. Algumas pessoas é só o desejo. Agora lembrei da minha mãe. Minha mãe já é falecida, já faz muitos anos. Eita, que a dona Célia dizia assim, eu sempre quis ter uma boneca e nunca pôde ter uma boneca. Aí um dia, sabe o que ela fez? Ela comprou um boneco, um maneco, e me deu de presente e disse que o boneco era meu e dela. Eu olhei para ela, me lembro que eu era criança, e eu digo, tá, mãe, mas como o boneco é meu? Ela disse que a mãe nunca teve um boneco. E era um boneco que tinha pintinho, era um menininho, tá? Fazia xixi, então a gente dava mamadeirinha e ele fazia xixizinho, tinha piniquinho, tinha tudo. Eu amava brincar com o boneco, mas ela cuidava mais do boneco do que eu, porque não era para estragar, porque não era para arrancar os braços, porque não era para não sei o quê, porque o boneco era dela, mas era uma coisa sem maldade, era só de um desejo. E daí o que ela fez aí? Ela transferiu para mim. Eu me realizo no meu desejo de comprar este boneco, mas eu dou para minha filha, né? Porque ela tinha consciência que ela era uma adulta, e uma adulta não vai estar aí lidando com bonecos, né? Então, eu tive uma experiência nesse sentido dentro de casa, mas que, ao meu ver, foi super tranquilo e super saudável, não era nada que pudesse trazer para uma patologia, vamos dizer assim. Que maravilha, mas então eu acho que é isso aí. Acho que já conversamos de tudo. Quer falar mais alguma coisa? Quer dar um recado para a galera, hein? O recado que eu deixo para a galera é assim, ó, vamos desconstruir essa questão que ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, que você é louco. Pelo contrário, tu está mostrando o teu lado saudável nesse momento. Ok? Um abraço a todos e obrigada pela audiência. Deixa tuas redes sociais aí também para a galera. Quem quiser me seguir, tá? @psicóloga Gil Vinck no Instagram e Facebook também, psicóloga Gil Vinck. Belezinha? Então a musiquinha de final agora. Cadê a musiquinha de final para nós ir encerrando? Aí, ó. Que beleza. É isso aí, galera. Então, muito obrigado para você que assistiu até agora, para você que perdeu a entrevista. Vai estar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube. A gente vai transmitir lá no YouTube também. E curta, comenta, compartilha aí para dar aquela força para nós. E semana que vem a gente tá de volta, tá ok? Obrigado, falou, valeu. Aqui se valoriza o que é de coração. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui que sabe viver. Nossa voz no ar pra nunca apagar. Fala Tchê, é nossa sintonia perfeita. Cada episódio faz a gente se alegrar. Com gente daqui. Já reparou como a vida é repleta de desafios? Na Cressol, chamamos de começos. Porque todo começo é um desafio. Mas quando temos alguém do nosso lado, o que parecia um dia difícil, virou começo de uma grande parceria. E até um sonho de 30 anos atrás, foi o começo de uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. E se toda conquista tem um começo, todo começo tem Cressol.